Professor Rodrigo, me dá aquele helpzinho aí. O que é o totalitarismo? Ele já existiu no Brasil? Nós estamos passando por isso no nosso país? Dá aquele help aí, dá aquela ajuda. Deixa comigo! Bem-vindo ao Geo Brasil. Gente, brincadeira à parte, nós vamos falar nesse conteúdo sobre o totalitarismo. O que é o totalitarismo? Se de fato ele já existiu no Brasil e se ele atualmente existe em algum país no mundão. Então vem comigo e eu vou direto no conteúdo de forma muito objetiva para esclarecer isso para você. Sucesso total? Então já vamos começar o nosso papo definindo o que é esse tal de totalitarismo. Já anote em algum cantinho, separei algumas características aqui, tá? Se liga no roteiro, ó. Primeiro, o totalitarismo é um sistema político. Ponto. Para aí. Totalitarismo é um sistema político. Beleza? Quando a gente começa a pensar em sistema político, é importante você entender que existem outros sistemas políticos. Por um exemplo, a democracia é um sistema político que, inclusive, existe nesse atual momento aqui no Brasil e que ela fique durante muito período. O totalitarismo, ele sim já existiu e sim, atualmente é fácil a gente perceber esse sistema em alguns países do mundo. No final desse conteúdo eu vou trazer uma lista marota para você sobre o totalitarismo. Mas vem comigo, ó. É um sistema político. E é importante a gente entender no processo histórico que esse sistema político, ele já foi empregado no mundão tanto pela extrema direita quanto pela extrema esquerda. Então já anote em algum canto aí, porque o totalitarismo ele já foi empregado pelo nazismo e pelo fascismo, extrema direita. E o totalitarismo ele também já foi empregado pelo stalinismo, União Soviética, extrema esquerda. Então presta atenção porque é um sistema político, um regime político, que qualquer tipo de governo, eu disse qualquer tipo, pode de fato fazer uso. Vamos às 10 características de um regime totalitário. O que eu quero que você entenda é que num regime totalitário, o Estado, com E maiúsculo, E grandão, gente, ele controla tudo. E quando eu falo tudo, eu quero que você pense tanto no âmbito público, quanto também no âmbito privado. É o Estado entrando na sua residência. Isso mesmo. É o Estado invadindo a sua liberdade individual. Esse é o principal pilar quando nós falamos em totalitarismo. Só que tem mais, tá? Quando nós começamos a analisar a questão política, dentro de um regime totalitário, você não tem o pluripartidarismo. Esquece isso. Dentro de um regime totalitário, você tem o partido único. Além de você ter um partido único, acho que já está claro para a gente que não existe democracia, né? Isso porque nós temos também qualquer movimento de oposição sendo encerrado, perseguido, suprimido pelo poder do Estado, poder de quem comanda o Estado, poder de um determinado governo. Eu falei que há o controle de tudo, tanto no âmbito público, no âmbito público e também no âmbito privado. Quando nós falamos em âmbito privado, nós estamos falando em que o governo ele controla o que você vai consumir. E quando eu falo em consumir, eu estou falando desde sites, rede social, programas de televisão, programas de rádio, o que comer, o que vestir. É nesse nível de controle e invasão que nós temos no nosso âmbito privado em um regime totalitário, tá? Outro item marcante, nosso item 4 agora, existe uma forte militarização. Para o regime totalitário ele se manter, ele vai fazer uso do aparato do Estado, principalmente pela força militar. É um regime presta atenção, é um regime de obrigação, é um regime de imposição. Você não tem a opção de remar contra essa maré.
Você não tem a opção de ser contrário a esse regime de oposição. Você só tem a obrigação de seguir a onda, tá? Quinto item importante dentro do totalitarismo, uma doutrinação ideológica. Isso porque, desde o seu ambiente escolar até o ambiente lá de formação na sua graduação, existe uma doutrinação política, ideológica, social e cultural para você, de fato, crer que esse regime é o melhor, é o mais viável, é o que de fato traz a solução que a sua vida precisa. Então, desde lá da escola é ensinado, é doutrinado ao indivíduo a de fato concordar com esse regime totalitário. Por isso nós falamos que além da escola, nós também temos publicidade, jornal, marketing, programa de TV, fortalecimento da imagem, do culto ao líder. Isso é muito trabalhado dentro de uma doutrinação ideológica, tá? Eu já falei, mas cabe ressaltar aqui no item 6 de uma oposição ao inimigo. Então você tem aí um regime que vai caçar, depor, matar, torturar, exterminar qualquer tipo de oposição. Essa oposição passa a ser o inimigo do Estado, o inimigo do governo. Então ocorre essa perseguição. E para isso ser realizado, a gente vai para o sétimo item, que é o emprego do terror. Existe sim a prática terrorista por parte do Estado, colocando medo no povo, para que você não se revolte, não proteste, não se manifeste contra o Estado. Existe um receio, um medo de qualquer tipo de posição política contrária à força do Estado, devido principalmente ao ato de terror, o ato de colocar medo no povo. O regime totalitário vive isso. Além disso, existe um grande corporativismo. O que é isso, Rodrigo? O Estado, o governo, ele trabalha que todo mundo é importante, que juntos somos mais fortes, que juntos somos um grande corpo e que cada um tem a sua função na sociedade. Esse trabalho de corporativismo ele é muito empregado, principalmente tentando fortalecer a questão da unidade do povo. Nós somos o povo, lutamos pelo povo, representamos o povo, fazemos tudo pelo povo, tá? Dentro de um totalitarismo também sempre tem um inimigo a ser combatido. Tá? Então nós estamos fazendo isso para o nosso país não se tornar tal regime. Nós estamos fazendo isso porque existe um inimigo e ele vai contaminar a sociedade, vai acabar com as nossas vidas e a gente tem que preservar a nossa nação, os nossos hábitos, costumes, a nossa família, as nossas tradições. Tem sempre um inimigo a ser combatido dentro de um regime totalitário e, logicamente, há um nacionalismo exacerbado. E esse nacionalismo exacerbado sendo construído na sociedade também, ela vai gerar para a gente um movimento xenofóbico, que é a aversão, o medo e o ódio ao estrangeiro. Em um país totalitário, o estrangeiro, gente, ele está em um lençol muito mal. Tá? É muito complicado a vida de um povo estrangeiro dentro de um país totalitário, porque ele sofre perseguição, xenofobismo, e aí de fato ele termina saindo desse país como refugiado, de novo, porque de repente foi para lá como refugiado e quando há o emprego de um regime totalitarista, ele precisa fugir, porque a sua vida corre risco. E ainda mais quando ele tenta de alguma forma ser oposição ao governo. Então sai porque tua vida corre risco. Quando nós falamos em um regime totalitário, é facilmente identificado no Brasil o período da nossa ditadura militar. Tá? Então, dentro desse período ali, da ditadura militar, a partir de 64, em março de 64, a gente começa a perceber um regime totalitário se instalando no Brasil. E você vai começar a perceber que todas essas 10 características que eu acabei de te entregar, elas convergem dentro dessa proposta totalitária que o Brasil já teve, que atualmente, ainda bem, não tem. Tá? Então pensa no Estado grande, controlador, fazendo uso da força, controlando o povo no âmbito público, no âmbito privado, doutrinando, fortalecendo o culto ao líder, fortalecendo o próprio governo, um sentimento nacionalista, o emprego da força, a força militar sendo muito valorizada. Tá? Esquece a oposição, partido único. Isso tudo é um grande compilado do que é um regime ou um sistema político totalitarista. Fez sentido para você? Tá mais claro
esse nosso trabalho aqui de educação política dentro do GEO Brasil, nesse ano, que é ano importante aqui para o nosso país, é importante porque diversos termos assim, né? Capitalismo, socialismo, comunismo, totalitarismo, autoritarismo, conservador, liberal, não é isso? De direita, de esquerda, são termos que vão aparecer ao longo desse ano. E o que eu quero aqui no GEO Brasil é conseguir te entregar o conteúdo, a teoria de fato, para você ter condições de elaborar a sua opinião e parar de ficar criando, né, espantalhos, coisas, imaginar, tá? Coisas que não existem. Vamos fazer um debate racional, entendendo o que é, falando de possibilidades que são reais. Eu ouço muita gente falando, o Brasil é socialista, já é socialismo. Gente, não é. Inclusive, eu recomendo para você procurar aqui no GEO Brasil um episódio no qual eu vou destrinchando o que é o socialismo, o que é o comunismo para você, tá? Vamos trabalhar de fato com racionalidade, com tranquilidade, para entender o que significa essa teoria e fazer um debate, gente, de ideias. Um debate que de fato possa colaborar para o desenvolvimento do nosso país. No mais é isso, ó. Eu fico por aqui. Um beijo no teu coração. O celular tá vibrando aqui, tá tocando, vou atender o celular daqui a pouco, tá bom? Ó, curte e compartilha de fato. Deixa teu comentário aí. Deu para entender o que é um regime totalitário ou totalitarista? Compartilha esse conteúdo, curte, faz tudo que você já sabe. No mais é isso, eu fico por aqui. Você que está ouvindo no Spotify, um beijo no teu coração. Tem muitos episódios aqui para você. Conteúdo diário só no GEO Brasil. Estamos juntos. Vibra a cada aprendizagem assim, ó. Vamos!